Por que pessoas boas sofrem? Por que Deus permitiu que Jó perdesse absolutamente tudo? Seus 10 filhos, suas riquezas, sua saúde, quando ele era considerado o homem mais justo da terra. Durante séculos, essa pergunta atormentou milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas, e se eu te dissesse que a resposta estava escondida nas entrelinhas o tempo todo? Nos próximos 30 minutos, você vai descobrir o verdadeiro significado do sofrimento de Jó. Essa interpretação vai revolucionar completamente sua compreensão sobre adversidade, fé e o propósito divino por trás da dor. Prepare-se, porque ao final deste vídeo, você nunca mais vai enxergar suas próprias provações da mesma forma. Vamos começar. Antes de entendermos o enigma, precisamos conhecer o homem por trás da história. Jó não era uma pessoa comum. Ele vivia na terra de Uz, provavelmente na região da Arábia, e era descrito nas Escrituras como íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas sua reputação ia muito além da moralidade. Jó era extremamente rico. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha uma família numerosa, 7 filhos e 3 filhas, que viviam em harmonia e prosperidade. Sua influência era tão grande que ele era conhecido como o maior de todos os homens do Oriente. Imagine alguém que combinava riqueza material, estrutura familiar sólida, reputação impecável e profunda vida espiritual. Esse era Jó, um homem que tinha literalmente tudo o que alguém poderia desejar. E é justamente essa completude que torna o que aconteceu a seguir absolutamente devastador. O que aconteceu com Jó em um único dia desafia qualquer compreensão humana. Enquanto seus filhos celebravam juntos na casa do irmão mais velho, mensageiros começaram a chegar, um após o outro, trazendo notícias cada vez mais terríveis. O primeiro mensageiro. Os sabeus atacaram, levaram os bois e as jumentas, e mataram todos os servos. Só eu escapei para contar. Antes mesmo que Jó pudesse processar a informação, chega o segundo. Fogo caiu do céu e queimou todas as ovelhas e os pastores. Só eu sobrevivi. Então o terceiro mensageiro. Os caldeus formaram 3 bandos, atacaram os camelos e assassinaram os empregados. Escapei sozinho. E finalmente, a notícia mais devastadora de todas. Um quarto mensageiro. Um vento forte do deserto atingiu a casa onde seus filhos estavam reunidos. A casa desabou. Todos morreram. Só eu escapei para trazer a notícia. Em questão de horas, Jó perdeu tudo. Todos os seus bens, todos os seus empregados e o mais doloroso, todos os seus 10 filhos de uma só vez. Mas a tragédia não terminou aí. Logo em seguida, o próprio corpo de Jó foi atacado por uma doença terrível. Chagas malignas da planta dos pés ao alto da cabeça. Ele se sentava entre as cinzas, usando um caco de telha para raspar as feridas purulentas. Sua própria esposa, quebrada pela dor, o aconselhou. Amaldiçoa a Deus e morre. Seus amigos o abandonaram. Sua comunidade o rejeitou, acreditando que tamanha desgraça só poderia ser castigo divino. O homem mais próspero do Oriente havia se tornado o mais miserável dos mortais. Diante dessa história, surge inevitavelmente a pergunta que atravessa gerações. Por quê? Por que isso aconteceu justamente com Jó, um homem que o próprio Deus testemunhou ser íntegro e justo? Onde estava a justiça divina quando os filhos inocentes morreram? O que Jó poderia ter feito para merecer tamanha desgraça? Essa não é apenas a pergunta de Jó. É a nossa pergunta. É a pergunta que você já fez quando algo terrível aconteceu sem explicação. Quando perdeu alguém que amava. Quando a doença chegou. Quando a crise financeira destruiu anos de trabalho. Quando tudo desmoronou e você gritou para os céus: por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Durante séculos, teólogos, pregadores e estudiosos tentaram responder essa pergunta. E é exatamente sobre essas respostas tradicionais que precisamos falar agora. Porque a maioria delas, embora bem intencionadas, está incompleta. A interpretação mais comum que você provavelmente já ouviu é esta: Deus estava testando a fé de Jó. Pregadores ao redor do mundo usam essa história para ensinar que Deus permite provações para verificar se nossa fidelidade é genuína ou se servimos a Ele apenas pelos benefícios. E olha, há verdade nisso.
O livro realmente apresenta um elemento de teste. Jó foi provado ao extremo, e sua resposta: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Demonstra uma fé que transcende as circunstâncias. Muitos sermões poderosos foram pregados sobre a perseverança de Jó, e milhões de pessoas encontraram consolo nessa perspectiva durante suas próprias adversidades. Mas aqui está o problema. Essa interpretação, embora parcialmente verdadeira, é profundamente insatisfatória. Ela reduz Deus a uma espécie de experimentador celestial que inflige sofrimento extremo apenas para coletar dados sobre lealdade humana. Transforma o Criador do universo em alguém que precisa verificar se Jó era realmente fiel, como se ele não soubesse. Além disso, essa visão foca exclusivamente nos primeiros 2 capítulos do livro e ignora completamente o clímax da história, os capítulos onde Deus finalmente responde a Jó. E é justamente nessa resposta divina que está a verdadeira revelação. Mas chegaremos lá. Antes, precisamos examinar outras interpretações populares. A segunda interpretação popular foca na cena celestial descrita nos capítulos 1 e 2. Ali vemos Satanás apresentando-se diante de Deus junto com os filhos de Deus. Quando Deus menciona Jó como exemplo de fidelidade, Satanás lança um desafio. Será que Jó teme a Deus por nada? Você não o protegeu com uma cerca? Estende a mão, toca em tudo que ele possui e verás se ele não te amaldiçoa na tua face. Muitos interpretam isso como uma batalha cósmica, uma guerra espiritual onde Jó se tornou o campo de batalha. Deus aceitou o desafio para provar a Satanás que o amor genuíno existe, que nem toda a adoração é transacional. Nessa visão, Jó é o herói involuntário de um conflito entre o bem e o mal. Essa perspectiva tem apelo dramático e destaca a realidade da guerra espiritual. Mas ela também cria problemas teológicos sérios. Implica que Deus precisa provar algo a Satanás, como se o acusador tivesse algum direito de questionar o Todo-Poderoso. Coloca Deus em uma posição defensiva, reagindo às provocações do adversário. Pior ainda, transforma Jó em um peão dispensável num jogo cósmico. Seus filhos morreram para resolver uma disputa celestial. Isso parece cruel e arbitrário. E, novamente, essa interpretação ignora completamente o que acontece no final do livro, onde está a verdadeira resolução. A terceira interpretação comum sugere que Deus usa o sofrimento como ferramenta educacional, para ensinar humildade, desenvolver paciência ou revelar pecados ocultos que precisam ser corrigidos. Essa é exatamente a argumentação dos 3 amigos de Jó. Elifaz, Bildade e Zofar passam capítulos inteiros insistindo que o sofrimento de Jó deve ser consequência de algum pecado secreto. Deus não pune o inocente, eles argumentam. Examine seu coração, confesse seus erros, e a restauração virá. Para eles, a adversidade é sempre pedagógica, Deus ensinando através da dor. O problema? Deus explicitamente rejeita essa lógica no final do livro. Ele diz a Elifaz: minha ira se acendeu contra você e seus 2 amigos, porque vocês não falaram de mim o que era certo, como fez meu servo Jó. Essa interpretação contradiz o próprio testemunho inicial de Deus sobre Jó ser íntegro e justo. Se o sofrimento fosse sempre pedagógico, Deus estaria corrigindo alguém que ele mesmo declarou irrepreensível. Não faz sentido. Então, o que todas essas interpretações têm em comum? Elas focam obsessivamente no porquê do sofrimento. Tentam encontrar uma razão lógica, uma causa identificável, uma explicação satisfatória que justifique a tragédia de Jó. Teste de fé, batalha espiritual, pedagogia divina, todas buscam responder: por que Deus permitiu isso? Mas aqui está o grande problema. O livro de Jó nunca oferece essa resposta. Deus não explica o porquê. Quando finalmente aparece nos capítulos 38 a 41, ele não diz: Jó, deixa eu te explicar os bastidores celestiais. Ou, isso aconteceu porque eu precisava te ensinar algo. Todas essas interpretações tradicionais, por mais bem intencionadas que sejam, ignoram o clímax da narrativa. Pulam direto para o capítulo 42, onde tudo é restaurado, sem processar adequadamente o que acontece antes da restauração. E é exatamente ali, na resposta de Deus a Jó, que está a verdadeira explicação.
Uma explicação que vai virar completamente sua compreensão sobre sofrimento de cabeça para baixo. Aqui está a mudança de paradigma que muda tudo. O livro de Jó não foi escrito para responder por que eu sofro, mas sim, quem é Deus realmente. Essa distinção pode parecer sutil, mas é absolutamente revolucionária. Veja bem, Jó conhecia muito sobre Deus. Ele oferecia sacrifícios regularmente, até em nome de seus filhos, caso tivessem pecado. Ele tinha uma teologia correta, uma vida moral impecável, práticas religiosas exemplares. Jó era o tipo de pessoa que qualquer líder religioso apontaria como modelo de fé. Mas todo esse conhecimento era em grande parte teórico. Era conhecimento sobre Deus, suas características, seus atributos, suas expectativas. Jó conhecia Deus da mesma forma que você pode conhecer um presidente ou uma celebridade, através de relatos, reputação, histórias de terceiros. Ele tinha religiosidade correta, mas relacionamento superficial. E é exatamente isso que o próprio Jó reconhece no final. Depois de toda a jornada de sofrimento, depois dos discursos dos amigos, depois de seus próprios questionamentos e lamentos, quando Deus finalmente se revela, Jó faz esta confissão extraordinária. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Capte a profundidade disso. O homem mais justo da terra estava prestes a descobrir que, apesar de toda sua religiosidade, ele não conhecia verdadeiramente a Deus. O sofrimento não foi o objetivo, foi o veículo. Foi a estrada que levou Jó de ter informações sobre Deus para ter um encontro genuíno com Deus. E agora precisamos entender como isso aconteceu. Como Deus transformou a pergunta de Jó. Depois de 37 capítulos de sofrimento, questionamentos e debates teológicos, Deus finalmente fala. E sua resposta é absolutamente inesperada. Ele não oferece explicações, não apresenta justificativas, não revela os bastidores da cena celestial com Satanás. Em vez disso, Deus faz perguntas. 77 perguntas seguidas que expandem radicalmente a perspectiva de Jó. Quem é este que obscurece meu conselho com palavras sem conhecimento? Deus começa. Prepare-se como homem, vou fazer perguntas, e você me responderá. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Responda-me, se você tem tanto entendimento. Quem determinou suas dimensões? Certamente você sabe. Quem estendeu sobre ela a linha de medir? Perceba a estratégia divina. Deus não está humilhando Jó. Está expandindo sua visão. Está dizendo, você quer respostas sobre seu sofrimento pessoal? Primeiro, deixe-me mostrar quem eu sou e o que eu faço. E então começa um desfile majestoso da criação. Deus pergunta sobre as fundações da terra, sobre o mar que ele conteve com portas, sobre a manhã e o amanhecer. Você já deu ordens à manhã ou mostrou à alvorada o seu lugar? Deus questiona sobre neve e granizo, relâmpagos e chuva, constelações e estrelas. Pode você amarrar as cadeias das Pleiades ou soltar os laços de Órion? Pode fazer surgir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhotes? Você conhece as leis dos céus? Pode estabelecer o domínio de Deus sobre a terra? Mas Deus não para na astronomia e meteorologia. Ele desce para o reino animal, revelando sua providência sobre cada criatura. Ele fala sobre leões caçando, corvos alimentando suas crias, cabras montesas dando à luz nos rochedos, jumentos selvagens vagando livres. Quem libertou o jumento selvagem? Quem soltou suas amarras? Ele ri do tumulto da cidade e não ouve os gritos do condutor. Ele vagueia pelos montes em busca de pastagem e procura tudo o que é verde. Deus descreve o boi selvagem impossível de domar, a avestruz que abandona seus ovos mas corre mais rápido que cavalos, o falcão que voa alto e a águia que constrói ninhos em penhascos inacessíveis. Cada descrição revela um Deus que governa com sabedoria sobre uma criação vasta e complexa. E então, nos capítulos 40 e 41, Deus apresenta duas criaturas extraordinárias, Beemote e Leviatã. Alguns interpretam como hipopótamo e crocodilo, outros como criaturas míticas ou dinossauros. O ponto não é a identificação zoológica, é o poder que elas representam. Deus descreve o Leviatã.
Pode você pescar o Leviatã com anzol ou prender sua língua com uma corda? Pode furar seu nariz com gancho ou sua mandíbula com um espinho? Quem pode abrir as portas de sua boca, cercada de dentes terríveis? Seu dorso tem fileiras de escudos firmemente unidos. Quando ele se levanta, os poderosos têm medo. Espada, lança, dardo e flecha não o fazem recuar. Para ele, ferro é palha e bronze é madeira podre. A mensagem implícita é devastadora e libertadora ao mesmo tempo. Jó, você não consegue controlar um Leviatã, não comanda as estrelas, não alimenta os leões, não governa o mar. Como então você espera compreender completamente meus caminhos com você? E agora chegamos ao momento mais transformador de toda a narrativa. Depois de ouvir Deus revelar sua majestade através da criação, Jó finalmente responde. E sua resposta não é defensiva, nem ressentida, nem derrotada. É uma declaração de transformação profunda. Eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó começa. Ele reconhece a soberania absoluta de Deus. Mas então vem a frase que muda tudo. Certamente falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pare e absorva isso. O homem mais justo da terra, aquele que oferecia sacrifícios fielmente, que se desviava do mal, que tinha toda a teologia correta, está dizendo: eu não te conhecia de verdade. Eu tinha informações sobre você, histórias sobre você, doutrinas sobre você, mas não tinha você. Existe uma diferença abissal entre conhecer sobre alguém e conhecer alguém. Você pode ler todas as biografias de um autor, memorizar todas as suas obras, estudar sua filosofia. Mas isso não é o mesmo que sentar-se à mesa com ele, olhar em seus olhos, ouvir sua voz, sentir sua presença. Um é conhecimento intelectual, o outro é conhecimento experiencial. Jó tinha religião. Agora ele tinha relacionamento. Jó tinha teologia. Agora ele tinha encontro. Jó conhecia a reputação de Deus. Agora ele conhecia a pessoa de Deus. E essa transformação não aconteceu através de um seminário teológico ou de um retiro espiritual confortável. Aconteceu através do vale mais escuro da sua vida. Foi nas cinzas, nas feridas, na perda, na confusão, no lamento, que as camadas de religiosidade foram removidas e o encontro verdadeiro se tornou possível. Pense nisso. Quando tudo estava bem, quando Jó tinha riquezas, saúde e família, sua fé funcionava perfeitamente dentro de uma estrutura transacional. Deus me abençoa porque eu o sirvo. Mas quando tudo desmoronou, essa estrutura foi despedaçada. E foi justamente no colapso dessa religiosidade transacional que o espaço para a intimidade genuína foi criado. O sofrimento não foi castigo, não foi teste aleatório, não foi crueldade divina. Foi o caminho, talvez o único caminho, para que Jó passasse de conhecer sobre Deus para conhecer a Deus. Foi a jornada de ter respostas corretas sobre Deus para ter perguntas honestas diante de Deus. E paradoxalmente foi no questionamento honesto, no lamento autêntico, na confusão vulnerável, que a verdadeira intimidade floresceu. Jó não recebeu explicações sobre seu sofrimento. Ele recebeu algo infinitamente maior. Ele recebeu Deus. Agora você entende por que essa interpretação é revolucionária. Porque ela transforma completamente nossa compreensão sobre o propósito do sofrimento. Não é sobre punição. Não é sobre provar algo a Satanás. Não é nem mesmo sobre aprender lições morais. É sobre intimidade com Deus. O sofrimento se torna um portal. Uma passagem dolorosa, sim, mas uma passagem que nos leva de relacionamento superficial para encontro profundo. É o que místicos e santos através dos séculos chamaram de noite escura da alma. Aquele momento em que todas as certezas confortáveis se desfazem, quando Deus parece ausente, quando nossas respostas prontas não funcionam mais. E por que respostas fáceis são inadequadas para mistérios profundos? Porque Deus não é um problema matemático a ser resolvido. Ele é uma pessoa a ser conhecida. E pessoas não podem ser reduzidas a fórmulas ou equações. Relacionamentos verdadeiros exigem confiança além da compreensão total.
Pense em qualquer relacionamento profundo que você tem. Você compreende completamente a pessoa que ama? Você consegue explicar todos os seus mistérios, todas as suas complexidades? Claro que não. E ainda assim você confia. Ainda assim você permanece. Ainda assim o relacionamento é real e valioso justamente porque transcende a compreensão total. Essa é a beleza radical do livro de Jó. Ele nos ensina a confiar sem necessariamente compreender. Ele nos mostra que a busca obsessiva por explicações pode, na verdade, nos afastar daquilo que realmente importa, que é conhecer a Deus em profundidade. E aqui está o propósito redentor do sofrimento. Deus não elimina a adversidade da equação humana, mas Ele a transforma. Ele pega aquilo que deveria nos destruir e o usa para nos reconstruir de forma mais profunda. Não somos mais as mesmas pessoas do outro lado da provação, não porque aprendemos lições, mas porque encontramos Deus de forma que não seria possível na superficialidade da vida confortável. Isso reconcilia a soberania divina com o sofrimento humano de uma forma que nenhuma outra explicação consegue. Deus é soberano? Sim, absolutamente. O sofrimento é real e doloroso? Sim, profundamente. Mas o objetivo final não é nos poupar da dor. É nos transformar através dela. Não é nos dar respostas que satisfaçam nossa curiosidade intelectual. É nos dar a si mesmo. Porque no final, Deus valoriza relacionamento acima de conforto. Ele valoriza intimidade acima de explicações. Ele valoriza que você o conheça verdadeiramente mais do que valoriza que você entenda completamente. E às vezes, o caminho para esse conhecimento passa pelo vale da sombra da morte. Então, como você aplica isso na sua vida? Como essa compreensão transforma a maneira como você enfrenta suas próprias adversidades? A mudança começa com a pergunta que você faz. Quando a crise chega, e ela sempre chega, nossa primeira reação instintiva é perguntar: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Onde está Deus nisso tudo? São perguntas naturais, humanas, compreensíveis. Jó fez essas perguntas. Mas o livro nos ensina que existe uma pergunta melhor, mais profunda, mais transformadora. Em vez de por que isso está acontecendo, pergunte: quem é Deus nesta situação? Em vez de buscar explicações que talvez nunca venham, busque a presença daquele que prometeu nunca te abandonar. Essa mudança de foco é revolucionária, porque quando você pergunta por quê, você está buscando informações. Mas quando você pergunta quem, você está buscando relacionamento. A primeira pergunta pode deixá-lo frustrado se a resposta não vier. A segunda pergunta sempre pode ser respondida, porque Deus está sempre disponível para ser conhecido. Isso significa buscar Deus na crise, não apenas esperar que ela passe para então retomar sua vida espiritual. Significa fazer do sofrimento um lugar de encontro, não um período de ausência divina. Significa reconhecer que nem toda adversidade terá explicação imediata, ou talvez nunca tenha, mas que isso não invalida a possibilidade de intimidade com Deus justamente ali. Exemplos abundam de pessoas que encontraram Deus de forma profunda exatamente nos lugares mais improváveis. Missionários presos que descobriram paz sobrenatural. Pais que perderam filhos e encontraram consolo que transcende compreensão. Doentes terminais que experimentaram a presença de Deus de forma que nunca haviam conhecido na saúde. Deixe-me dar 3 princípios práticos extraídos do livro de Jó que você pode aplicar imediatamente na sua vida. Princípio número 1. Sofrimento não é sempre punição. Precisamos desconstruir urgentemente a teologia da retribuição que ainda domina muitos círculos religiosos. Essa ideia de que prosperidade sempre indica bênção divina e adversidade sempre indica castigo é não apenas falsa, é destrutiva. Jó era justo e sofreu intensamente. Jesus era perfeito e foi crucificado. Paulo era apóstolo fiel e enfrentou naufrágios, prisões, chicotadas. A história está repleta de pessoas íntegras que passaram por sofrimentos inexplicáveis. Se você está em crise agora, não adicione culpa espiritual ao seu fardo. Não assuma automaticamente que Deus está punindo você. Isso pode estar acontecendo por 1000 razões que nada têm a ver com seu caráter ou comportamento. Princípio número 2. Deus é maior que nosso entendimento.
Existe uma humildade intelectual necessária para a fé madura. Precisamos aceitar os limites da compreensão humana. Isso não é anti-intelectualismo, é realismo. Somos criaturas finitas tentando compreender um Criador infinito. É como uma formiga tentando entender física quântica. Confiar não é o mesmo que entender. Você não precisa ter todas as respostas para ter fé genuína. Na verdade, a necessidade obsessiva de entender tudo pode ser um impedimento para confiar verdadeiramente. Há mistério em Deus, e aprender a viver confortavelmente com esse mistério é sinal de maturidade espiritual, não de fraqueza intelectual. Princípio número 3. Conhecer a Deus vale mais que ter respostas. Este é o cerne de tudo. No final da história, Jó não tinha respostas sobre por que seus filhos morreram. Ele não entendia por que perdeu tudo. Mas ele tinha algo infinitamente mais valioso. Ele tinha um encontro real com Deus. E esse encontro foi suficiente. Pense nisso em termos práticos. Imagine 2 cenários. No primeiro, você recebe todas as explicações sobre seu sofrimento, mas Deus permanece distante. No segundo, você não recebe explicações, mas experimenta a presença tangível de Deus sustentando você. Qual seria mais valioso? Qual traria mais paz? A verdade é que conhecer a Deus pessoalmente, experimentar sua presença, ter certeza do seu amor, isso sustenta de uma forma que explicações intelectuais nunca conseguiriam. Respostas satisfazem a mente temporariamente. A presença de Deus transforma o coração permanentemente. E é essa transformação que realmente importa. Mas o que fazer praticamente quando você está vivendo seu próprio momento Jó? Deixe-me dar 4 passos concretos. Primeiro, permita-se lamentar honestamente. Jó questionou, gritou, desabafou. E Deus não o repreendeu por isso. Lamento autêntico não é falta de fé. É fé sendo honesta. Você não precisa fingir que está tudo bem quando está desmoronando. Segundo, rejeite as respostas simplistas dos amigos bem-intencionados que tentarão culpá-lo ou oferecer explicações rasas. Nem todo conselho piedoso é útil. Alguns conselhos adicionam peso ao fardo. Terceiro, busque o encontro com Deus, não apenas o alívio das circunstâncias. Ore pela cura, sim, mas ore ainda mais pelo conhecimento profundo daquele que cura. Quarto, confie no caráter de Deus mesmo quando seus caminhos são inescrutáveis. Ele é bom mesmo quando a vida não é. Ele está presente mesmo quando parece ausente. Essa confiança sustenta quando tudo mais desmorona. E agora chegamos ao final da história. Depois do encontro transformador com Deus, depois da revelação que mudou tudo, Jó experimentou restauração extraordinária. Deus devolveu tudo em dobro. 14.000 ovelhas em vez de 7.000. 6.000 camelos em vez de 3.000. 1.000 juntas de bois em vez de 500. 1.000 jumentas em vez de 500. Jó teve mais 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. E as Escrituras fazem questão de mencionar que suas filhas eram as mulheres mais belas de toda aquela terra. Ele recebeu honra restaurada na comunidade. Seus irmãos e conhecidos voltaram, trouxeram presentes, consolaram-no por tudo que havia sofrido. E Deus abençoou os últimos dias de Jó mais que os primeiros. Ele viveu 140 anos depois disso, viu seus filhos, netos, bisnetos e até tataranetos. Morreu velho e farto de dias, cercado de prosperidade e honra recuperadas. Mas aqui está o que você precisa entender. Não foi a restauração material que definiu a vitória de Jó. Foi a transformação espiritual. O conhecimento experiencial de Deus permaneceu como seu maior tesouro. A riqueza verdadeira não estava no que foi devolvido, mas em quem ele se tornou através da jornada. Jó entrou no sofrimento como um homem religioso. Saiu como um homem que conhecia a Deus. E essa diferença mudou absolutamente tudo. Então, qual é o enigma de Jó? Não é porque ele sofreu. É porque Deus permitiu que ele encontrasse algo muito maior que respostas. Ele encontrou o próprio Deus. E essa revelação transformou seu sofrimento de tragédia sem sentido em portal de intimidade divina. Durante 30 minutos, caminhamos juntos por essa história milenar e descobrimos que ela não é sobre explicar o sofrimento. É sobre transcendê-lo através do encontro com aquele que é maior que qualquer adversidade.
É sobre passar de religião para relacionamento, de informação para transformação, de conhecer sobre Deus para conhecer a Deus verdadeiramente. Talvez você esteja passando pelo seu próprio momento Jó agora. Talvez tenha perdido algo precioso, esteja enfrentando uma doença que não melhora, uma crise financeira que destruiu anos de trabalho, ou uma dor que ninguém ao seu redor consegue entender. Talvez você tenha gritado para os céus pedindo respostas que ainda não vieram. A história de Jó te diz isso. Suas perguntas são válidas. Seu lamento é legítimo. Sua dor é real. Mas há algo maior esperando por você do outro lado dessa escuridão. Não necessariamente explicações, mas um encontro com Deus que vai mudar não apenas suas circunstâncias, mas transformar completamente quem você é. O sofrimento pode ser o portal mais doloroso, mas também pode ser o mais transformador. E quando você encontrar Deus verdadeiramente ali, você descobrirá que Ele é suficiente. Mesmo sem respostas, mesmo sem alívio imediato, Ele é suficiente. Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre sofrimento, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Nos comentários me conte, qual foi o maior insight que você teve sobre a história de Jó? O que mais impactou você nessa jornada? E se inscreva no canal porque vamos continuar explorando os mistérios mais profundos das Escrituras, revelando verdades que podem transformar completamente sua fé. Lembre-se sempre, Deus não prometeu explicar tudo, mas prometeu estar com você em tudo. E isso, meu amigo, muda absolutamente tudo. Até o próximo vídeo.